Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. No programa da última semana, tivemos aqui o candidato à eleição à presidência do Internacional, Roberto Mello. No programa de hoje, teríamos o candidato à reeleição, Alessandro Barcelos. Porém, em função da agenda do Internacional, que de Cuiabá foi para São Paulo, onde nesse final de semana enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão, ele pediu gentilmente para não participar do programa e, em troca, encaminhou aqui alguém do seu conselho de gestão. Então vamos lá. O Internacional passa por seu processo sucessório. Há 2 candidatos à presidência do clube. O programa de Carrinho na Rádio Taquara entrevista neste momento o candidato ao Conselho de Gestão na chapa de Alessandro Barcelos, Ivandro Morbach, que irá conversar com o torcedor colorado. Boa tarde, Ivandro. Que prazer em lhe receber em nosso programa. Olá, o prazer é todo meu. Sempre uma honra estar conversando com os ouvintes, principalmente os colorados e coloradas, num momento como esse, que é o momento da eleição do Esporte Clube Internacional. Estou à disposição. Bom, Ivandro, a primeira pergunta é o que lhe motiva a integrar a chapa para ser vice-presidente do Internacional nos próximos 3 anos? O que me motiva a concorrer como candidato a vice na chapa liderada pelo presidente Alessandro Barcelos, na verdade são várias razões, várias motivações. Eu diria que a primeira grande delas é um sonho, um desejo fortíssimo de ajudar o Esporte Clube Internacional a reconquistar os títulos, tão desejados pela torcida, e além de estar erguendo esses títulos e dando a volta olímpica no estádio, de trazer essas conquistas para a torcida do Inter, é que isso aconteça juntamente com o fortalecimento da nossa identidade de clube do povo. Para nós isso é muito importante, para mim isso é muito importante e isso é motivador. Uma outra motivação é ver que o clube, nos últimos 3 anos, apesar das dificuldades, ele percorreu um caminho que ele deveria percorrer, que é o caminho de organizar a casa, de organizar a gestão financeira do clube, que era uma necessidade, e a gente viu isso acontecendo, eu vi isso acontecendo, e agora tem uma eleição onde existem 2 modelos opostos de clube, de gestão de clube, sendo confrontados dentro desse debate público voltado para a torcida do Inter, e eu, junto com o meu movimento, estou me posicionando ao modelo que eu julgo, junto ao modelo que eu julgo correto, que eu julgo necessário, que é a continuidade dessa forma de gerir o clube de uma forma responsável. Então, essa também é uma grande motivação. E uma outra motivação é que faço parte de um movimento que nasceu em 2012, que ele veio lá que surgiu da arquibancada, fazendo a relação da arquibancada dos torcedores comuns com a política do Inter. Esse movimento, ao longo dos 11 anos, ele virou um dos principais grupos políticos do clube, hoje é o maior movimento em representação no Conselho Deliberativo no Inter, e esse movimento, que ele é democrático, que é horizontal, ele me escolheu para representar essa parcela tão importante da torcida do Inter, e para mim uma honra, e isso também é o que me motiva muito a estar representando esses torcedores da arquibancada na chapa 1 para o Conselho de Gestão, em frente, e que vai dar continuidade e também reforçar o caminho das conquistas no Esporte Clube Internacional. Bom, e para dar continuidade, então, a essa gestão, é importante que a gente faça um balanço de tudo que ocorreu. E qual balanço você faz da atual gestão? O que considera de mais positivo que tem ocorrido e o que você entende que, ao longo destes 3 últimos anos, poderia ter sido feito de forma diferente? O balanço que eu faço dessa atual gestão primeiro, para falar em balanço, quero contextualizar, dizer que eu faço parte de um movimento e, junto com o meu movimento, eu era oposição a essa gestão. Passei 3 anos lá no Conselho Deliberativo, cumprindo o papel de fiscalização, cumprindo o papel de ser oposição, mas uma oposição de diálogo, uma oposição propositiva. Então, cumprindo esse papel de fiscalização,
que o balanço que a gente faz dessa gestão, tenho certeza que ele tem uma isenção, uma independência, porque não participei dessa gestão, então olhando de fora, mas também dentro do Conselho Deliberativo, analisando o que foi feito de forma racional, posso dizer que é uma gestão que deixa um grande legado. É a gestão que ela faz o seu dever de casa, de arrumar a casa, de consertar as finanças, de enfrentar o endividamento que ele estava na casa dos 300 milhões em 2017, que saltou para 600 milhões, para mais de 600 milhões em 2020, e que isso estava a cada ano inviabilizando mais o clube, fruto de gestões irresponsáveis com as finanças do clube. Então, um grande legado que deixou essa gestão, liderada pelo presidente Alessandro Barcelos, é certamente ter arrumado a casa, ter enfrentado o endividamento além disso, ter buscado novas receitas que já estão entrando agora nesse final de ano e que nos traz grandes possibilidades para, a partir do ano que vem, aí sim, nós retomarmos o caminho do título. Então, diria que esse é um grande legado. Tem pontos para serem corrigidos? Sim, existe, certamente, né? E nós estamos entrando nessa frente, nessa aliança, vindos da oposição, não é para repetir simplesmente o que já foi feito, nós queremos fazer muito mais. Uma delas, eu diria que é a retomada com força e aprimorar, desenvolver essa relação do clube com seus associados, principalmente do interior, com os consulados, com as associações de colorados e coloradas. Essas lideranças das comunidades, elas cumprem um papel fundamental, inclusive, para manter o nosso quadro social em dia, organizam as caravanas, organizam eventos na cidade, organizam ações sociais. Então, o clube ele precisa estar mais próximo e ter aprimorado essa relação com os consulados. E como a gestão atual assumiu o clube no meio de uma pandemia e também muito endividado, teve que cortar recursos destinados a isso. Mas agora, também fruto a esse enfrentamento do endividamento, e hoje a gente tendo as finanças mais organizadas, nós vamos conseguir corrigir isso e destinar mais recursos para essa comunicação com o interior, essa comunicação com a sociedade, não só no interior, Porto Alegre também, região metropolitana, tudo isso nós achamos que precisa ser corrigido, ser aperfeiçoado, ser aprimorado. Acho que aprimorado é a palavra mais adequada. Outra das questões que nós queremos fortalecer é fortalecer essa identidade de clube do povo, fortalecer a atmosfera, o ambiente de jogo, ele proporcionar, fazer todos os esforços, gastar energia para proporcionar que que o Beira-Rio seja atrativo para as famílias coloradas, seja atrativo, seja seguro, melhorar a média de público. Para isso, a gente também está investindo no Dia de Inter, o Dia de Inter, que é um projeto que tem diversas inovações, que ele vai fornecer diversos serviços ao torcedor que vai ao Beira-Rio, que não se limita aos 90 minutos de jogo, mas uma série de eventos que acontecerão aos jogos, pelo menos no final de semana, ao longo aí de 8 horas de duração, com uma extensa programação, tratando o jogo, o dia do jogo, como um grande evento da cidade e do Rio Grande do Sul. Então, são essas questões que nós vamos corrigir, aprimorar, aperfeiçoar e trazer grandes novidades para a torcida do Inter no próximo período. Bom, Evandro, uma marca da gestão que busca a reeleição de vocês foram as sucessivas trocas de treinadores nos últimos 3 anos. A pergunta que eu te faço é: como mudar isso? E o quanto passivo de anos sem conquistas, que já vem de antes da gestão Barcelos, atrapalham o desenvolvimento dos trabalhos? Bom, em relação às trocas de treinadores e de rumos, com certeza atrapalha qualquer planejamento. O ideal é sempre ter uma continuidade e ter um planejamento e, na sua execução, as coisas, e mostrando resultado de curto prazo, resultado de médio prazo, resultado de longo prazo, e a gente seguir esse planejamento, seguir um rumo. Muitas vezes isso não é possível, por diversas questões, aí chega a necessidade de trocar. Bom, isso não é uma marca exclusiva dessa gestão, Isso é muito comum, mais comum do que deveria, inclusive, no futebol brasileiro, mas também foi muito forte nas gestões passadas, com um grande agravante, que foi deixar dívidas desses treinadores substituídos
jogados para frente, deixar para as gestões futuras, como a gestão atual, liderada pelo Alessandro Barcelos, que herdou contas vencidas com treinadores contratados, né, lá em 2017, contratados em 2018, e que foram pagas agora, né? Uma questão importante que eu preciso destacar dessa gestão é que isso não vai se repetir, isso não está acontecendo, né? Não vai existir mais um passivo de treinadores substituídos para gestões futuras, né? Tudo será quitado dentro, né, do presente ano, né? O que é muito importante, que já é um grande avanço. Como evitar que isso aconteça? Agora, o que está em jogo é bem simples. Conseguimos ter uma continuidade nessa virada do ano, não promovendo mais uma nova ruptura. A ausência de títulos, assim, atrapalha. O Inter é um clube gigante, é um clube que precisa de títulos, que é movido a conquistas, que a torcida cobra muito, que a torcida merece muito, inclusive. Mas, como eu disse antes, atrapalha sim, mas essa gestão ela conseguiu ter uma grande coragem de lidar com isso com paciência e enfrentando o que era prioridade, porque assim, é muito fácil no jejum de títulos, né, chegar um presidente, agora eu vou fazer o meu nome, então aposta tudo, joga tudo, endivida mais o clube, aí acaba não conseguindo conquistar o título e só ficam as dívidas. O atual presidente, a atual gestão, ela fez o inverso, apostou sim nos títulos, mas foi responsável financeiramente, né? E agora, com a casa arrumada, tenho certeza absoluta que a partir do próximo ano nós já vamos certamente resolver esses jejuns de títulos, vamos retomar o caminho das vitórias. Bom, você frisa que a casa está arrumada. Em termos de finanças, então, como está o Inter atualmente e qual a projeção de futuro? E Eduardo Cudê é o nome preferido da chapa para técnico em 2024? Bom, na questão financeira, como eu falei antes, né, o clube, a atual gestão pegou como herança um clube endividado, um clube pagando cerca de quase beirando de dívidas só de juros por ano, 90 milhões, ou seja, 90 milhões praticamente indo pelo ralo, né, fruto de, como eu estava dizendo, uma responsabilidade financeira muito grande, uma dívida que saltou de 300 milhões para 600 milhões, então com um grande esforço e que nós reconhecemos que aconteceu na atual gestão, e nós vimos acontecendo na atual gestão, esse endividamento ele foi estabilizado, né, o crescimento, se nada fosse feito, hoje o clube estaria com uma dívida na casa de 900 milhões, beirando a 1 bilhão em dívidas, o que poderia, né, estar acontecendo, mas com essa gestão responsável financeiramente, isso foi enfrentado, né, a dívida ela parou de crescer, e agora, fruto, né, de outras ações, como, por exemplo, o protagonismo muito grande na construção da Liga Forte Futebol, são mais 200 milhões entrando no caixa do clube. Além disso, né, estamos preparando esse, né, que já foi lançado, inclusive, pelo presidente Alessandro, um fundo de investimento, né, onde já tem muita coisa encaminhada com transparência, com compliance, né, atrair diversos investidores para ajudar a financiar o clube. Então, hoje, eu diria que não está tudo resolvido, mas o clube está muito bem encaminhado financeiramente, o que dá uma possibilidade de investir mais no futebol, de contratar jogadores que cheguem para agregar em todas as posições, né? Essa nossa expectativa, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Precisa de recursos para financiar o futebol e não despejar todo o recurso, né, em juros bancários. Então, a partir do momento que tu organiza financeiramente, tu paga menos recursos com dívidas, tu paga menos com dívida e tu consegue despejar mais recursos do futebol, e hoje o clube ele está pronto para isso, né, colocar mais recursos no futebol. E sim, o Cudê é o nome preferido para técnico em 2024, com certeza. Nós precisamos ter essa continuidade, ter uma boa pré-temporada com o elenco que temos, com o elenco reforçado, e com o Cudê temos certeza que será um ano, como eu disse antes, de conquistas. Estamos conversando com Ivandro Morbach,
candidato ao Conselho de Gestão do Internacional na chapa do presidente Alessandro Barcelos. Reiteramos aqui que na última semana tivemos a entrevista com o candidato Roberto Melo e neste final de semana, em virtude aí dos compromissos do Inter no Brasileirão, o Alessandro Barcelos pediu gentilmente aí para que não fosse ele ouvido e sim algum membro de seu conselho de gestão. Então, estamos aí com Ivandro Morbach, candidato ao Conselho de Gestão dos próximos 3 anos de Esporte Clube Internacional, batendo papo, trocando ideias, falando aí sobre esta primeira gestão de Alessandro Barcelos e projetando o que virá em caso de reeleição do presidente colorado. E, Ivandro, a próxima questão que eu quero te fazer é a seguinte: no aspecto de estrutura física, o que falta para sair do papel o CT de Guaíba e o que pode ser melhorado no CT Parque Gigante, caso seja necessário? Bom, estrutura física. Para o CT de Guaíba, né, eu diria que estamos muito perto de começar a poder tirar do papel o CT do Inter lá em Guaíba. Em 2022 foram 5 milhões investidos, né, como contrapartidas, que eram as contrapartidas necessárias, tanto junto com o governo do estado na área educacional e também a prefeitura de Guaíba, né. Esses investimentos em contrapartidas, eles nos permitiram que o terreno eles já fosse regularizado e já está no nome do Esporte Clube Internacional. Então, isso foi um passo importante, mas a gente não sabe que não basta apenas ter o terreno, né? É necessário o projeto, né? São projetos executivos, e esses projetos executivos, eles foram feitos ao longo do último ano, foram investidos cerca de 2,5 milhões em projetos, né, que já estão prontos, já estão lá na mesa da presidência, já está em processo de cotação. Claro que o investimento no CT não é um investimento barato, né, nós estimamos em cerca de 100 milhões de reais para erguer o CT, não é pouca coisa, mas agora com esses recursos que estão entrando da Liga Forte, além de pagar e de enfrentar o endividamento, há um compromisso de colocar parte desses recursos para o CT de Guaíba, né? Então, eu diria que estamos bem próximos a iniciar as obras do nosso centro de treinamento, o que estava tudo parado até 3 anos atrás, quando essa última gestão assumiu. Sobre o CT ali do Parque Gigante, acho que temos uma estrutura adequada, né, que nos atende, que atende os interesses dos atletas, o interesse da comissão técnica. Claro que uma ou outra intervenção sempre é possível e necessária fazer, então, mas eu acho que temos ali uma estrutura hoje já adequada, que nos atende bem, até irmos, né, para Guaíba, no novo centro de treinamentos, que aí sim, né, será um outro nível de estrutura física. Bom, Ivandro, agora eu vou te questionar em relação ao quadro social do Inter. Qual a perspectiva para ele nos próximos anos, seja em termos aí de manutenção, aumento do número de sócios, mais estímulos a eles? E vocês têm uma ideia de quantos destes sócios são da capital, do interior, de fora do Rio Grande do Sul? Isso é importante, não é? O quadro social do clube, hoje, ele está no patamar mais alto da sua história. Cerca de 130 mil sócios com uma inadimplência muito baixa, uma inadimplência abaixo da média, né? O que mostra o engajamento da nossa torcida. Então, nós estamos não satisfeitos com esse número, mas, né, felizes por ter chegado ao maior patamar da história, mas a gente sabe que precisamos mais e que podemos mais. Então, estamos sim, certamente, isso aí é algo que vamos gastar bastante energia para isso, para melhorando a relação com o associado e a relação com a própria torcida, ofertando mais benefícios, melhorando o ambiente de jogo, promovendo o dia de Inter, fortalecendo a relação com os consulados, trazendo as comunidades a serem protagonistas da construção do clube.
construindo programas de gamificação, de bonificação, um programa de milhagem, ou seja, de pontuação, que vai equilibrar, né, tanto a participação do sócio do interior, né, que paga o ano inteiro, na perspectiva de frequentar apenas alguns jogos, mas que, né, destina um recurso muito importante para o Inter, e também aquele associado mais de Porto Alegre, da região metropolitana, que precisa também ser premiado, aquele que frequenta constantemente o Beira-Rio, né, jogo que faça chuva, faça sol, do Gauchão, do Campeonato Brasileiro ou da Libertadores. Então, buscar equacionar, né, benefícios para um associado ou para outro, buscando um equilíbrio. Acho que são ações concretas que iremos fazer, que iremos tirar do papel e que com certeza vai nos permitir, agora sim, alcançar 150, 200 mil sócios e mais. Né? Tem a própria modalidade Academia do Povo, que é uma modalidade destinada a torcedores de baixa renda, estudantes de escolas públicas. E estudantes de escolas públicas, eles estão numa fatia, né, eles representam uma fatia da população que nos interessa muito, que são os futuros colorados, futuros, né, consumidores também do nosso clube, torcedores que vão nos ajudar e também tanto em incentivo para o clube, quanto com novas receitas. Então, é uma fatia estratégica e que a gente precisa aprimorar, desenvolver e divulgar mais essa modalidade, principalmente nas escolas públicas, né? E ao mesmo tempo estaremos fortalecendo a nossa identidade de Clube do Povo. Enfim, são diversas ações que faremos a partir do ano que vem, outras já iniciaram já ao longo desses últimos 3 anos, que nos permitem hoje ter 130 mil sócios, mas nós queremos muito mais, com certeza, e teremos. Bom, e algo que vem cada vez mais ganhando destaque nos últimos anos, e com toda a justiça e obrigatoriedade, é o futebol feminino. Então, eu te pergunto o seguinte, Ivandro, o que tem previsto de investimentos para essa área? Em relação ao investimento no futebol feminino, né, eu queria dizer que essa modalidade, ela nos orgulha muito, foi um projeto, inclusive, que nós, do povo do clube, iniciamos lá em 2017, com bastante empenho, com bastante energia. Eu mesmo trabalhei de forma voluntária na primeira peneira feita no Inter, que foi a maior peneira do futebol feminino no Brasil, com cerca de 700 gurias, 700 atletas que participaram daquela peneira e que ajudaram a formar o nosso time. O projeto, ele foi idealizado para ser o maior projeto, o melhor projeto do futebol feminino no país, iniciando nas escolinhas, passando pela base e chegando até a equipe principal. Hoje é um projeto, é uma modalidade que nos orgulha muito, ganhamos diversos títulos, seja na base, seja na equipe principal. Esse ano mesmo estivemos entre os 4 principais times da América do Sul, com uma grande campanha na Libertadores. As gurias acabaram de ser campeãs gaúchas da modalidade, passando pelo Grêmio na final, o que também nos orgulha muito, mais um título para a nossa modalidade. E nós temos a convicção de que o futebol feminino no Brasil está crescendo, que é um caminho sem volta, ele está se valorizando e ele tem um grande potencial. E ele pode atrair, uma modalidade que ela tem condições de atrair mais público para o Inter, né, de atrair uma nova fatia da torcida, mulheres, jovens, né, que hoje muitas vezes não se identificam com o masculino, mas se identificam com o feminino, e por isso merece todo o nosso investimento, toda a nossa atenção. E o futebol feminino, ele já para o ano que vem, esse martelo já está batido, inclusive, com a atual gestão, teremos um incremento no orçamento, sim, né? Teremos um incremento no orçamento, né? Um aumento aí considerável para fortalecer a modalidade, e que é um investimento necessário, porque ele tem um potencial de retorno muito grande para a torcida e para o clube. Evandro, esportivamente falando, em que patamar vocês esperam que esteja o Inter daqui a 3 anos? Esportivamente falando, daqui a 3 anos, o que a gente espera ver e o que nós trabalharemos para ver, e temos certeza que é possível construir, é o Inter do topo da América. No topo da América, no topo do Brasil, o Inter que conquista títulos. Claro que não ganharemos todos os títulos, isso é impossível, mas a gente precisa disputar, e além de disputar, ganhar.
ganhar títulos. Então a gente quer ver o Inter num patamar máximo, que é o que a torcida espera, que a torcida acredita, que é o que a torcida merece e que é um clube de um tamanho do Inter precisa, e a gente tem certeza que isso aqui não é apenas um discurso, porque o caminho que nós estamos construindo é um caminho exatamente para isso, né? E para isso que buscamos e que acreditamos que o modelo atual de responsabilidade financeira com o clube, de arrumar a casa, é esse o modelo que nos levará a esse patamar daqui a 3 anos. Então tá certo, Ivandro, muito obrigado por sua participação, aí por ter falado em nome do presidente Alessandro Barcelos, pela gestão do Internacional, que concorre à reeleição, o Vale do Paranhana e todo mundo que acompanha o programa de Carrinho conseguiu ouvir as ideias de vocês. Grande abraço. E para finalizar, deixe um recado aí para a torcida colorada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, sempre muito bom estar falando com vocês, falando com a torcida do Inter. E o recado que eu deixo para a torcida em relação à eleição, parar para pensar. O associado, o Inter é o clube mais democrático do Brasil, não são a grande maioria dos clubes. A torcida não pode votar, o colégio eleitoral é muito pequeno, é muito restrito, há poucos que pagam muito. No Esporte Clube Internacional é muito diferente, isso nos orgulha bastante, porque o nosso clube ele é verdadeiramente democrático, né? Todo o sócio ou a sócia que tem 1 ano de associado, independente do que ele pague, se ele pode pagar 300 ou pagar R$10 na modalidade popular, esse sócio tem o mesmo direito de votar e também ser votado. Então o Inter é um clube democrático. A eleição é sempre muito difícil, ela sempre tem muito debate, às vezes debates acirrados, e o que a gente espera da torcida e espera do associado é que ele consiga analisar friamente os projetos que estão colocados, os modelos de gestão que estão colocados, e a gente fazer um chamado a um debate mais racional, né? E a partir desse debate mais racional, eu tenho certeza absoluta, né, que a grande maioria dos associados vão optar pelo nosso projeto, pela Chapa 1, ao Conselho de Gestão. Também quero lembrar ao torcedor e à torcedora que existe também a campanha e a eleição ao Conselho Deliberativo, são 2 eleições diferentes. O sócio vai votar tanto para a gestão do clube quanto para o Conselho Deliberativo. Para a gestão do clube, nós somos Chapa 1, a chapa liderada pelo Alessandro Barcelos, eu sou candidato a segundo vice-presidente, mas também temos a eleição do Conselho Deliberativo, e para a eleição do Conselho Deliberativo nós temos 2 chapas que apoiam essa nossa frente ao Conselho de Gestão, que é a Chapa 1 e a Chapa 4 para o Conselho Deliberativo. Eu faço parte da Chapa 4, que é a chapa do povo do clube. Então é isso, queria deixar esse recado para a torcida, que acredite, que analise. Nós temos certeza que estamos no caminho certo e que vamos fazer muito mais a partir do ano que vem, e é para isso que e é por isso que nós do povo do clube estamos nos somando a esse projeto. Não é para fazer apenas para repetir o que já foi feito, nós iremos reforçar o caminho correto que o clube já seguiu, mas vamos corrigir tudo aquilo que julgamos errado, vamos aprimorar, vamos desenvolver mais, vamos colocar energia nova para fazer o nosso clube ser cada vez mais popular, ser cada vez mais democrático, ser cada vez mais transparente e também cada vez mais vencedor. É isso aí, peço para que todos se somem e que sejam protagonistas nesse projeto, todos que concordem que o Inter ele precisa voltar a vencer, mas também sendo responsável, sendo transparente com a sua torcida, que se somem conosco nesse projeto. Um grande abraço. Muito bem, e assim a gente ouviu Ivandro Morbach, candidato do Conselho de Gestão que busca a reeleição no Internacional do presidente Alessandro Barcelos. Foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho. Na semana passada a gente entrevistou o Roberto Melo, candidato à presidência pelo movimento aí da oposição. E nesta semana a gente ouviu a situação na figura do candidato a vice-presidente Ivandro Morbach, e assim prestamos esse serviço à torcida do Internacional, que no próximo final de semana terá eleições
tanto para a presidência do clube como para o Conselho Deliberativo.